Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho, uma sexta-feira gelada. 9 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Vamos agora conferir então os destaques de hoje. Exclusivo. O conteúdo do caderno de Alexandra. As informações que podem mudar os rumos do processo contra a mãe que matou o próprio filho. Como está a ocupação de um dos principais hospitais de tratamento da Covid-19? As próximas semanas serão críticas. Será que teremos bandeira preta de distanciamento? Sexta-feira com as menores temperaturas do ano, com geada forte e as belas imagens da estação. Participe na nossa página do Facebook mandando uma foto ou vídeo. Como você está enfrentando o frio? E hoje é dia de Partiu Cultura. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde já está no ar. Muito bem, 11 horas e 35 minutos. Olhem só essa história. Uma família dedicada ao crime. Nós vemos aí imagens de uma operação que aconteceu nesta sexta-feira aqui na região de Porto Alegre. A mãe de um adolescente que tem um histórico de criminalidade na família, o pai é líder do tráfico de drogas, é uma violência só em família. O rapaz, ele tem 19 anos, está preso, ele já tinha cometido outros crimes, como um assalto no ano passado, nós temos até uma imagem, um jovem rapaz de 19 anos, suspeito de ter cometido ou ter envolvimento com 6 assassinatos. E o mais recente, que está sendo investigado, olha só, um jovem, 19 anos, teve uma época, quando ele era menor, ele viu um crime dentro de casa envolvendo a mãe, a irmã, a tia. Inclusive, ele pediu para que o pai fosse preso, ele pediu isto para a polícia. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes do que aconteceu, como eu disse, nesta operação agora de manhã, aqui em Porto Alegre. Nós vamos falar sobre o frio, em seguida temos muitas informações sobre o frio, previsão de chuva para a semana que vem. Tivemos temperaturas negativas, geada, muito, mas muito frio mesmo. Também é nosso assunto daqui a pouco sobre a troca de bandeiras, o distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter uma entrevista sobre isso. Nós estamos entrando num período bastante delicado, mas daqui a pouco a gente vai conversar, vai falar mais a respeito do distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul. São muitos assuntos até 1 da tarde, um rápido intervalo e a gente já volta com muita informação. Fique aí, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande nesta sexta-feira congelada em todo o Rio Grande do Sul. Está Elcias, qual foi a temperatura mínima hoje no estado? Temperatura? Quase 5 graus negativos. Quase 5, quê? Quase 5 graus abaixo de zero. Em Soledade, no norte do estado. E por outras regiões também, temperaturas muito baixas. Nesse momento a gente tem a temperatura de 9 graus. Você está vendo a imagem do amanhecer congelante e com muita neblina. Olha só a belíssima imagem, que surge com o frio, os cristais aí de gelo, surgindo nessa geada que atingiu diversas regiões. Até o quero-quero está ali andando devagar, quase que congelado. Vejam só os detalhes aí nesta cerca, da água do orvalho congelado. Coitado desse cavalo, falta uma proteção para ele ali, porque, olha, muito, muito frio. Belíssimas imagens, só que, claro, com esse frio que nós temos nessa época de Covid, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Vejam só a densidade do gelo, da geada, no amanhecer desta sexta-feira. Bom, nós vamos falar daqui a pouco sobre o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Nós entramos numa etapa, como disse já o governador do estado, Eduardo Leite, uma etapa muito sensível e que é muito importante a participação de todos. Nós estamos preparando também uma conversa com a secretária de Saúde do Estado, Alita Bergman, porque além de toda a preocupação com o vírus, tem a preocupação com a falta de medicamentos. Lembro que lá no início, em março, o ex-ministro Mandetta já dizia que esse poderia ser um dos problemas enfrentados aqui no Brasil e, de fato, nós estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul, mas daqui a pouco a secretária vai falar sobre as ações do governo também, para enfrentar mais este problema. Só voltando a falar do frio, quero que você vá lá na nossa página do Facebook
Entra lá e manda uma foto, um vídeo, né? facebook.com/SBTRS oficial. Lembrando que quase 5 graus abaixo de zero, chegou a quase isso, foi 4,6 graus negativos lá na cidade de Soledade, que fica no norte do estado. Mas daqui a pouco a gente fala mais, a Estael Cias vai estar aqui com a gente, vamos falar da chuva também. 11 horas e 43 minutos, está na hora do esporte aqui no SBT. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza, parabéns pra você. Poxa, sou eu cantando sozinho aqui, não dá nessa data, querida. Muito obrigado, André. Bom, um grande abraço, né? Fazendo aí quase 60 anos, é uma alegria muito grande. Não tanto, mas né, estou bem Glauco? conservado, né? Tá ótimo, tá excelente. É de família, não é? E outra, tá todo mundo convidado, tá? Mas quando acabar a pandemia, não sei quando. Verdade. Mas, cada um leva a sua carga. Mas já tá na agenda, tá bem? Tá bom, tá ótimo. Já tá na agenda. Muito bem. Caxias, campeão gaúcho. Pela primeira vez, alguém da dupla Grenal admite isto, Glauco Paza? Pois é, né, André? É que tá faltando data, tá começando, o calendário tá ficando escasso ali, né? Tem gente querendo já mês com mais de 30 dias, ano com mais de 12 meses, e isso não é possível. Não é possível porque o Campeonato Brasileiro está previsto para começar em agosto, só que pelo protocolo entregue pela Federação Gaúcha de Futebol, o Gauchão teria que retornar agora em 19 de julho, hoje é 3 de julho e as contas não fecham, os dias não fecham. Então, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, quando perguntado sobre essa questão das datas, ele aventou pela primeira vez essa possibilidade. De repente, dar o título ao campeão do primeiro turno, que é o Caxias. Vamos ouvir o que ele falou aí. Olha, nós torcemos que sim, estamos muito confiantes que isso possa acontecer, mas já temo que as datas possam conflitar com o início do Campeonato Brasileiro. Como temos 7 datas ainda para cumprir, a coincidência de datas nessas duas situações poderá ser um fator complicador. Se por acaso não tivermos condições sanitárias no Rio Grande do Sul de avançarmos, no sentido dos treinos e também no sentido dos próprios jogos, creio que talvez seja melhor nós declararmos o Caxias campeão. Lembrando que aí no começo ele disse que crê ainda na finalização do Campeonato Gaúcho, mas, e aí entra o mas, aí não se sabe. Data, agora, faixa no Caxias. Glauco, com relação ao Grêmio treinado em Criciúma, né? Me parece que o Internacional vai aguardar aí os próximos dias para definir se também vai para algum outro estado para poder fazer os treinamentos. Certamente seria Santa Catarina, até por uma questão de custo, né? Mas ainda é aguardado, porque hoje a gente já vai ter uma definição importante da troca de bandeiras e daqui a pouco nós poderemos até ter bandeira preta, não se sabe ainda pela situação, né, que o vírus, a circulação do vírus aqui no Rio Grande do Sul e principalmente a lotação nos hospitais, né, Glauco? Então, me parece que a dupla está aguardando as definições aí que hoje tem o anúncio, aí tem um período até segunda-feira para os municípios, né, contestarem e aí vale a partir de terça, né? Na verdade, eu te digo que é mais que a dupla. Tem mais clube de olho nessas bandeiras aí. Por quê? Porque o vírus está entre nós ainda, tanto que um jogador do Caxias teve resultado positivo e foi afastado, tá? É mais um caso que acontece aqui no futebol gaúcho. E tem clube do interior olhando o seguinte, ó. Bom, se não mudar aqui, eu também vou para Santa Catarina, além da dupla Grenal. Isso pode acontecer com o futebol do interior também. Tá? Lembrando que a situação em Santa Catarina também não é uma situação confortável. Não, né? Acabamos de ver que o futebol em Florianópolis foi liberado. Mas, enfim, sabe que isso pode mudar de uma semana para outra. Né? É verdade. E agora do Caxias, desse jogador, que a gente não sabe quem é, mas o caso dele, eu vi ontem, recebeu um familiar em casa. Né? Vejam só, quando se fala em distanciamento, como é importante, não é bobagem. Receber um familiar, não se sabe em que condições, mas ali ele, né, acabou sendo contaminado. Existe. Essa é a verdade. E apesar do custo financeiro que a pandemia está trazendo aos clubes, que é muito alto, os clubes estão endividados, essa é a verdade, o Inter está se reforçando. Trouxe um jogador de 24 anos que estava no oeste do interior de São Paulo, que é o Matheus Jussa. É o chamado 2 em 1. Por quê? Porque ele é volante e zagueiro. E viria para atuar como zagueiro pelo Internacional, até porque canhoto é uma opção para substituir o argentino Vitor Cuesta. Vem sem custo de empréstimo, segundo o Internacional, até
maio de 2021. E para terminar, uma notícia triste, luto no Internacional, um torcedor considerado símbolo do Inter, faleceu, é o seu Noé Fernandes, tradicional torcedor que era visto sempre ali na arquibancada do Beira-Rio. O Internacional emitiu uma nota lamentando aí. Seu Noé tinha 85 anos, era chamado de gaúcho do Beira-Rio, militar reformado, conforme a família não tem ligação alguma com a Covid-19, mas aí é um torcedor símbolo que se vai. Nossas condolências à família aqui, André. É verdade, um símbolo gaúcho. Obrigado, Glauco Pazza. Fica aí até daqui a pouquinho. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês costumam fazer nos finais de semana? Amanhã já é sábado. Nesses tempos aí de inverno e mais que isso, em tempos de quarentena. Pois é, lá em casa, na minha família, nós somos em 7 irmãos, cada um se cuidando, cada um na sua casa. A gente tem apostado em receitas e em programas de família. Foi na sexta-feira passada, inclusive, eu tenho um irmão que mora em Brasília. O que ele fez? Ele fez um happy hour da família Har. Todo mundo pela internet. E adivinha o que tinha nesse happy hour? Eu já vou contar para vocês. Foi um momento bacana de confraternização, de risadas, de reencontro, né? Mesmo pelas redes sociais. De tomar um café, tomar um chimarrão e, é claro, biscoito Zezé. E os nossos preferidos são o mignon, tanto o original quanto as versões aromatizadas. E esses vão muito bem, né? Com chimarrão, quando bate aquela vontade de comer um doce. Tem o pão de mel também, chimarrão, um café, um chocolate quente e até um chazinho, não é? Para agradar a amada. Bom, porém, o que nunca falta lá em casa, e é a melhor pedida para o café da manhã, são os folhados. Tanto o salgado quanto o doce. E agora eu pergunto, já garantiu seus produtos da Biscoitos Zezé para passar o final de semana? Entra lá no site da Biscoitos Zezé, ali você consegue saber aonde você encontra os Biscoitos Zezé para comprar. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, já que é aniversário do Glauco Pazza. Ô Glauco, oi. Eu pego o meu álcool líquido, faço a higienização da embalagem aqui, como sempre, e em seguida estou mandando te entregar. Tá bom? Que maravilha. Olha o coração pra ti, ó. Muito obrigado, viu? Um abraço grande. Feliz aniversário mais uma vez. Obrigado. Muito bem, agora 11h50. Atenção. Atenção agora. Voltamos a falar sobre o caso Rafael. Por quê? Porque ainda hoje a gente vai mostrar uma parte do conteúdo deste caderno que você está vendo. Imagem exclusiva deste caderno que foi escrito pela Alexandra para que fosse enviado ao filho mais velho, o Anderson. Nós tivemos acesso a esse caderno na sexta-feira, quando o então defensor da Alexandra, o Dr. Jean Severo, estava com esse caderno em mãos. A nossa equipe estava conversando com ele e nós fizemos algumas imagens deste caderno. Depois disso, o Dr. Jean passou informações extremamente importantes que em seguida a gente vai mostrar. E isso pode, inclusive, dependendo deste conteúdo, acrescentar, ou até mudar os rumos do processo contra a Alexandra, que disse para a polícia que ela foi a responsável pela morte do filho. Eu vou dizer para vocês, segundo o doutor Jean, o ex-advogado da Alexandra, não foi ela que matou a criança. Eu já vou adiantar isso. E a polícia descarta essa possibilidade. Mas os novos elementos podem interferir, sim, no andamento do processo daqui para frente, que agora vai estar nas mãos do Ministério Público. A defesa da Alexandra foi trocada, agora a Defensoria Pública, mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre este assunto, Glauco Pazza, que a gente vem acompanhando, Glauco, a respeito deste caso do menino Rafael. A gente vem questionando, a própria polícia aí, reconhecendo um trabalho bastante profundo e rápido até que foi feito, mas tem elementos aí que vão surgindo e que trazem algumas possibilidades, inclusive, de ter mais coisa aí nessa história, Glauco? André, eu concordo nisso que você falou agora, uma coisa que é fundamental, até pela situação do impacto que causou diante de toda a população, foi até bem rápido, sim, o resultado
deste inquérito policial. Mas isso não necessariamente significa ponto final. E a própria delegada Nadine disse em entrevista para a gente, né, que as coisas podem ser modificadas no decorrer do tempo. Não é uma entrega do inquérito que vai determinar, não, é o fim, lavamos as mãos e depois disso é com o Ministério Público, enfim, com o decorrer do processo. Não, tudo pode mudar. Se vai mudar, bom, aí já é outra história. Mas são coisas que estão escritas ali que, conforme não só o advogado, podem mudar, sim, os rumos de tudo que a gente está vendo aí deste processo contra a Alexandra. A reportagem é bem interessante, daqui a pouco a gente vai ver isso aí e fica aquela interrogação. Será que é capaz, é suficiente para mudar os rumos? Aí é isso agora uma questão está de nas mãos da Defensoria Pública também, que passa a fazer, né, tem a procuração da Alexandra para defendê-la. Mas daqui a pouco a gente mostra então em detalhes, porque agora, Glauco, nós vamos falar do frio, do amanhecer congelante em todo o Rio Grande do Sul. Está na hora da previsão do tempo. Eu estou dando pulinhos aqui, Stael, porque a Stael veio também meio congelada. Já dei uma aquecida. Não tem como não ficar com as mãos geladas, né? Não tem como. Numa sexta-feira assim, com temperaturas bastante baixas e quase 5 graus abaixo de zero em Soledade, Stael. Exatamente. A gente só não teve temperatura mais baixa, por exemplo, na região dos Aparados e Campos de Cima da Serra, que são as regiões de maior altitude no estado, porque ainda tinha nuvens, ainda tinha umidade ontem à noite. Tanto é que nós tivemos nevoeiros junto com geada em algumas áreas da serra, em razão da umidade que ainda restava por consequência daquele ciclone. Então, por isso não tivemos marcas menores. Se não fosse isso, teríamos realmente temperatura mais surpreendente. Bom, São Joaquim, que é uma região muito gelada, pertinho, né, do Rio Grande do Sul, mas ali na Serra Catarinense, perto dos cânions, os campos verdes se transformaram em campos brancos. É chocante essa imagem, realmente mostra esse tapete de geada. E é interessante ressaltar que a temperatura que a gente fala é a temperatura do termômetro. Ela fica a 1,5 metro do solo. Essa diferença de 1,5 metro faz com que a temperatura que a gente chama na relva, na superfície, na terra, na grama, ela tem uma diferença de 4 graus. Nossa. Então, se fez 4, 5, 6 graus negativos no termômetro, diminui 4 graus, aí fez 10 graus negativos na superfície. Então, isso explica por que esse tapete branco. Olha só, isso aí é uma janela, um vidro de uma casa, que provavelmente é a casa mais quente, né? A casa mais quente do que o lado de fora. E aí, a umidade que se cria, a condensação, congela, que é aquela imagem anterior ali. Exatamente. Imagina a temperatura daquele vidro, qualquer umidade, qualquer vestígio de água ali realmente passa para o estado sólido, né? Passa para gelo, vira gelo mesmo, encontrando. Agora a gente vai ver imagens de Bom Jesus. Também não dá nem para escrever. Tá difícil. Tal a espessura, esforço, né? É, a espessura do gelo. Bom Jesus. O dedo não vai. Foi corajoso aí. Realmente frio intenso também na região lá de Bom Jesus. Temperatura que ficou abaixo de zero hoje em muitas cidades gaúchas. Esse é o destaque de hoje, porque foi na fronteira oeste, quase 2 graus abaixo de zero, em Santana do Livramento, em Quaraí, região ali do noroeste, região de Santa Rosa, de Cruz Alta, também com temperatura ao redor de zero e negativa em alguns pontos. Alto Jacuí, na região de Soledade, na região da Serra também, nos Aparados, Campos de Cima da Serra. Então foi generalizado. A região metropolitana, a região de Campo Bom, teve temperatura de 2 graus e 3 décimos, a menor do ano até agora. Teve geada também na região de Campo Bom. E vale é mais difícil ter geada, né? E no litoral também. Torres teve 2 graus e 4 décimos, temperatura de inverno no litoral norte. Olha só Livramento. Isso é Livramento ali. Bom, ali o sol aparecendo, né? Não tem aquela neblina que a gente viu lá em Bom Jesus. E tem um chamado do Glauco, é isso, Glauco? Ô André, eu queria saber da Stael, porque em várias outras oportunidades no inverno a gente tinha temperatura maluca e muita gente dizendo, é o El Ninho, Laninha. Esse ano a gente não tem essas influências e tá essa temperatura porque é inverno realmente? Não vamos ter influência, Stael? Boa pergunta, Glauco, até porque muita gente tem nos perguntado, especialmente os agricultores, porque a gente saiu de uma seca, de uma estiagem e realmente o Oceano Pacífico está esfriando, ou seja, devemos ter uma transição para um Laninha, Oceano Pacífico mais frio,
significa também a potencialização das ondas de frio no Rio Grande do Sul e a redução da chuva. Estamos em neutralidade, não tem nesse momento nenhum fenômeno atuando, mas estamos num período de transição. Possivelmente teremos laninha nos próximos meses. Agora, esse frio todo tem a ver com o ciclone bomba, que Sim. mesmo em alto mar ainda provoca efeitos, né, por causa da força que tem. Ele funciona como um sugador de ar gelado. Então, ele formou um corredor de ar gelado direto do Polo Sul para todo o continente, porque esfriou não só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também com marcas negativas. Os últimos dias tinha vento, sensação baixa, mas hoje é frio mesmo, é a temperatura que é baixa. E daqui a pouco a gente quer saber da chuva, mas André, antes vamos a Caxias. Oi, diga. Não, antes disso, o Danilo está perguntando o seguinte, ó, ele quer lavar roupa semana que vem. Vai ser possível lavar roupa semana que vem, hein? Olha, lavar será, mas secar já é outro departamento. E a semana que vem, a partir já domingo, já pode lavar roupa, né? Domingo já chove. Domingo já chove. Segunda-feira dá uma aliviada, mas com muito frio, porque a temperatura também interfere aí na rapidez que a roupa seca ou não. E depois, terça e quarta, volta a chover. Tá complicado mesmo para dona de casa, para o dono de casa também. Olha só, São José dos Ausentes, -3 ali nas imagens, né? Aquele placar ali, apesar das nuvens, a temperatura baixou de 0 em Ausentes. É isso também aí, mais um também, campo, né? Gelado, congelado ali na região. A minha preocupação com os campos de cima da serra é que tem a vegetação para alimentação dos animais já é muito escassa e com esse gelo queima, né, Estael? Queima mesmo, acaba realmente queimando. Vamos para Caxias do Sul? Vamos para a serra? Vamos ver como está o nosso colega. O Fadanelli hoje. está onde agora, hein, Fadanelli? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Estael. Pois é, vou fazer o desafio do Fadanelli. Vocês adivinham onde que eu estou hoje? Na Casa de Pedra. Ah, pois eu ia dizer. Essa foi muito fácil. Então, mas também vai parar na frente da Casa de Pedra e pergunta onde é que estão. Eu pedi para o Fabrício fazer fechadinha a imagem para tentar fazer o desafio, não deu certo. Não, tinha que ter ido mais pro lado. E aí, o frio aí? Muito frio, gente. Olha, a mínima aqui na região foi em Farroupilha, com 3,4 negativos, mas Caxias também fez temperatura negativa, menos 2,6. O meu colega, o Fabrício Jaboenski, saiu cedo de casa hoje, madrugou para fazer essas imagens que vocês estão vendo agora, com muito gelo no interior aqui de Caxias, cobrindo aí boa parte da grama, gelo também acumulando nas cercas, ou seja, muito frio. E sabe, André, que hoje demorou para esquentar, viu? Ficou com bastante neblina aqui em Caxias até por volta de 10h30 da manhã. E a temperatura ficou ali na casa de 2 graus. Só agora que o sol apareceu e aí sim deu uma esquentadinha. A gente está com 5 graus agora. Desesfriar. Esquentou, é desesfriar, diz a Estael, desesfriar. E eu já estou comemorando 5 graus, olha a minha situação, né? Tá. A gente está com 9 aqui. Estael, e esse fenômeno aí? Pois é, esse fenômeno na Serra, ele até é raro de acontecer naquela altitude. Caxias está em torno de 700, 800 metros. É mais comum lá em São Joaquim, Urupema, que está 1.400, 1.300 metros. Tudo isso é a combinação da umidade, que não trouxe a neve, mas trouxe o que a gente chama de cincelo, que é esse nevoeiro que congela e realmente dá esse aspecto da borda das plantas, com esse congelamento nas folhas, nas árvores, nas parreiras tão lindas aí da região da Serra. Então, não é um fenômeno muito comum, mas que eventualmente acaba acontecendo com essa combinação de umidade, o nevoeiro que a gente viu ali na imagem e a temperatura muito baixa. E esses pulos aí para se esquentar, Guilherme? Pois é. Olha, André... A gente está vendo aqui. Sabe que hoje de manhã nossa equipe saiu pelas ruas aqui em Caxias, né, para ouvir um pouquinho as pessoas de como é viver nesse frio. A gente sabe que quem está em Caxias, obviamente, não tem outra opção, né, já está meio acostumado. Mesmo assim, essa onda de frio que foi, acredito, né, Estael, as temperaturas mais baixas do ano até agora. Sim, aqui na cidade, aqui na região, né? Então o pessoal tá se virando aqui para tentar levar a vida normalmente, acordar cedo para trabalhar. Então vamos ouvir o que o pessoal nos contou hoje pela manhã. Muito difícil sair da cama. A Laura está congelada. Me diz uma coisa, quantas camadas de roupa hoje? Só eu 3. Ela também, umas 3 ou 4. E adianta ou ainda tá passando frio? Tá muito frio, moço. Tá muito frio aqui em Caxias. Agora, 9 e pouco da manhã, continua frio, né? Continua, acho que tá mais frio ainda. Mais frio ainda? Mais frio do que de manhã cedo. É horrível. Posso garantir que é horrível. E o óculos, então, que embaça direto. E se mexer assim, se movimentar, não passa o frio? Passa um pouco, mas daí tem que ser bem rápido, né? E aí tu se enrola porque tem muita roupa, né? Para nós aqui que vai rua é complicado, é horrível mesmo. É isso aí, como diz o Glauco Paza. Tchau, Fada Neve.
Um abraço, obrigado. Direto de Caxias do Sul. Ele ainda falando que a temperatura agora aumentou a 5 graus, mas o que é isso? A gente tem uma mensagem de um telespectador, vamos ver de onde que é. Vamos ver aí, ó. A Tatiana Ferraz. Garibaldi na manhã de hoje, né? Tá aí o campo congelado, lá em Garibaldi também na região da Serra, a neblina junto, né, Estael? Diferente. Bom, Estael, a gente tem falado do frio, sabemos que até o dia 15 de julho teremos um frio intenso no estado, mas tem uma indicação para a semana que vem. Só me responde sim ou não, vai chover bastante semana que vem? Sim, situação de alerta aí para a semana que vem. Alerta para a semana que vem, em seguida a Estael volta e vai explicar pra gente. Obrigado, Estael Cias. Muito bem, 12:03 agora. Lembrando que nós vamos até 1 da tarde com muita informação aqui no SBT. 9 graus é a temperatura nesse momento. E olha só, ainda hoje, todas as informações sobre o auxílio emergencial ao vivo, a gente vai entrevistar, né, um dos superintendentes, gestores da Caixa Econômica Federal, para esclarecer dúvidas. Ontem terminou o prazo, né, para fazer a solicitação do auxílio emergencial, mas em seguida a gente vai trazer mais detalhes e informações. Muito bem, atenção, agora 12:03, a gente volta a falar sobre o caso Rafael. O SBT teve acesso a um caderno que foi escrito pela Alexandra, né, para o filho Anderson, filho mais velho, de 17 anos. Os textos foram escritos dentro da prisão e foram entregues para a Defensoria Pública. Na tela a gente explica. O caderno, com dezenas de páginas escritas à mão por Alexandra Dogolkinski, de 33 anos, foi entregue na Defensoria Pública. O ex-advogado dela, Jean Severo, afirmou que o recado é para o filho mais velho e traz uma revelação. Foi entregue. Esse caderno aqui contém, pela fala da Alexandra, o nome da pessoa que assassinou o Rafael e um ajudante. Se a coisa aconteceu, como está aqui, e o relato é muito forte, muito seguro, nós temos hoje uma inocente presa e 2 assassinos soltos. A Defensoria Pública do Estado se manifestou por meio de nota, confirmou que recebeu o documento, que agora vai para análise. Os defensores ressaltaram que ainda não tiveram contato com a Alexandra, porque ela está internada em um hospital para tratamento médico. O SBT teve acesso ao conteúdo do caderno que a mãe de Rafael escreveu enquanto estava na penitenciária de Guaíba, na região metropolitana. São palavras como vergonha, perdão, diversas vezes família. Os relatos descrevem a relação com o pai do adolescente de 17 anos, que morreu por asfixia em 2007. E também do cotidiano com a avó dos meninos, que ela nunca foi uma pessoa fácil de lidar. As páginas trazem desenhos, corações e pedidos de compreensão ao filho mais velho. Espero que entenda tudo o que deixei por escrito. A Polícia Civil teve acesso ao conteúdo do diário e descartou o uso do material como prova. Os investigadores alegaram que os nomes apontados por ela de pessoas que supostamente estariam envolvidas no crime foram descartados. O caderno não foi incluído no inquérito, encerrado nesta quinta-feira. Glauco, o que a gente percebe, lembra que ontem nós, quando conversamos com a delegada Nadine, a gente disse, ela apresentou a Alexandra a primeira versão quando se entregou, a segunda quando foi feito, né, toda a simulação, reprodução simulada dos fatos, e a terceira versão no sábado quando depôs. Então temos aí 3 versões dela. O advogado Jean Severo, ex-advogado dela, disse que são textos consistentes, né? Assim como ela mesma, a consistência que ela falou a primeira vez que tinha matado o filho por acidente puxando a corda. Bom, enfim, né, com todo respeito ao trabalho do advogado, mas obviamente que tem que ser investigado, né? Ele foi muito enfático que o texto dela, ele é muito claro, tem diversas revelações nesse texto aí. André, é a novela da vida real, né? Surpreendendo a cada dia, tem um novo capítulo. Como você falou, das 3 versões, pode surgir mais uma, pode ser a 4ª versão. A gente não vai fazer juízo aqui, né? Até porque não é o nosso papel. Pode ser a 4ª versão, que ela simplesmente botou no papel, ou pode ter muita coisa de verdade ali. Por isso é tão importante agora o trabalho da Defensoria, que vai analisar esse material. E o inquérito da polícia, o resultado e a palavra da própria polícia de que não vai agora alterar em virtude desse caderno, é compreensível, até porque a Defensoria tem que avaliar o que está escrito aí e ver se existe algum ingrediente realmente que possa influenciar numa mudança de rumo.
Agora, é muito grave isso que está sendo falado, né? Se é verdade ou não, bom, é uma questão que tem que ser averiguada, mas que seriam 2 pessoas e que a inocente está presa e 2 culpados estão soltos. É ou não é? E ontem à noite foi entregue, então, toda a investigação, todo o inquérito foi encaminhado para o Ministério Público, né? E a partir de agora vamos aguardar os desdobramentos, a análise de toda essa documentação, de todo esse caderno aí, que está nas mãos da defesa, agora da Alexandra, como dissemos, até o final de semana era o doutor Jean, e aí ele se desligou do caso, ela também quis fazer a troca e a partir de agora, então, se for verdade, é a Defensoria Pública, né? E se for verdade, bom, pelo menos essa é uma parte que é mais verossímil, me parece, né? A questão do drama familiar, né? O marido morreu asfixiado, a relação com a avó não era boa, quer dizer, ela tinha problemas, né? A história, eu acho que não há dúvida, né? A história do drama familiar, isso é fato, ela era bebê, 8 meses, estava no colo do pai quando estavam numa partida de futebol e o pai foi morto, né? Tudo bem, era um bebê, mas cresceu com esta imagem, né? E eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa, estou apenas relatando fatos. E a partir daí, uma série de acontecimentos, o ex-marido dela morreu enforcado, se enforcou. E por aí, assim, uma série como eu disse, de tragédias familiares. E a própria mãe dela perdeu um marido também, que ficou muito doente. Enfim, agora, como dissemos, isso está nas mãos da Defensoria, que vai fazer uma análise desse caderno, do que é dito. E em seguida, então, a gente vamos aguardar o que vai acontecer nas mãos agora. Até porque a análise técnica, né, André? É técnica, nada o papel de achismo, aceita, né? E o papel ele aceita tudo, né? Agora tem que se investigar qual é o conteúdo e o que isso de fato é real. Mas aí, muitas palavras de amor ao filho Anderson, né? E aí a gente se pergunta, mas tanto amor assim que ela declara pelo filho, o mais velho e o outro, né? São coisas que de fato não se encaixam. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Glauco. 12:09. E olha só, daqui a pouquinho nós vamos mostrar uma história também em tragédia em família, só dizendo assim, uma operação que aconteceu hoje de manhã aqui na região metropolitana. Este rapaz aí é um rapaz de 19 anos. Acusado de envolvimento pelo menos em 6 crimes. De dentro da cadeia, ele também coordena, né, diversas ações ligadas ao tráfico. O pai já está preso, a mãe foi presa hoje de manhã e foram realizados outros mandados de busca e apreensão. Em seguida, a gente traz os detalhes. 12:10 agora, nós vamos até 1 da tarde com muita informação, inclusive sobre a possibilidade, falta de remédios dentro de hospitais no Rio Grande do Sul. Aqueles remédios que são ministrados a pacientes que precisam serem entubados, pacientes que têm problemas respiratórios e muitos deles por causa da Covid-19. Em seguida, a secretária de Saúde aqui do Estado, Alita Bergman, vai conversar com a gente para dizer o que o governo está fazendo com relação à falta de remédios, que não é só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Houve um consumo muito grande desse tipo de remédio. Eu lembro do ex-ministro Mandetta, lá em março, dizendo deste risco. A produção de muitos dos medicamentos é feita na Índia, então há uma procura muito grande. O que acontece agora? O governo do estado está junto com o governo federal fazendo uma varredura de onde se pode arrecadar remédios, já que em outros estados o número de infectados diminuiu bastante, mas em seguida a secretária Alita Bergman vai nos atualizar a respeito da falta de medicamentos. E lembrando que a gente vai ter daqui para frente, hoje a gente já vai ter o anúncio da troca de bandeiras e a situação é muito delicada aqui no Rio Grande do Sul. Em seguida, a secretária conversa com a gente. 12:11, agora eu tenho um recado do governo federal. Pessoal, a gente escuta muito falar sobre o auxílio emergencial do governo, não é verdade? Mas eu quero mostrar os números reais aqui para vocês. Sabe quanto de dinheiro foi creditado nas contas dos brasileiros? Mais de 90 bilhões de reais. É, isso mesmo, mais de 90 bilhões. O auxílio emergencial ajudou e está ajudando mais de 64 milhões de trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Coisa grande, né?
Já para quem teve o contrato suspenso ou a jornada de trabalho reduzida, o governo federal criou o Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, que ajudou a preservar o emprego de mais de 9 milhões de brasileiros. E tem mais. Mais informações no site gov.br/proteger vidas e empregos. O cuidado do governo federal com o Brasil e com os brasileiros continua. Sobre o auxílio emergencial, nós vamos falar agora ao vivo. Não, daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista sobre o auxílio emergencial, né, com o gestor da Caixa Econômica Federal, vai nos atualizar. Ontem terminou o prazo de solicitação, ontem dia 2 de julho, terminou o prazo para quem ainda não tinha feito a solicitação. Então, até ontem pôde fazer a solicitação e vai receber todas as parcelas. Mas em seguida a gente vai atualizar com ele sobre os próximos passos, né? As dificuldades das pessoas ainda, quem está em análise, tem muita gente que ainda está em análise, o que se deve fazer, portanto, a partir de agora. Em seguida a gente traz os detalhes sobre o auxílio emergencial. Muito bem, agora 12h13. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição, Dr. Francisco Zancan Paz. Lembrando que a instituição é um dos hospitais para referência do tratamento do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre. Doutor, o senhor me ouve bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Doutor, como é que está a situação nos nossos hospitais, especialmente do Grupo Hospitalar Conceição, além de nós enfrentarmos um aumento no número de contaminados, um aumento de pessoas internadas, temos o problema dos medicamentos. Atualize a gente, por favor. A nossa situação tem se mantido preocupante, principalmente referente à ocupação dos leitos de UTI. Ontem nós tínhamos 40 pacientes com Covid na UTI, hoje estamos com 42, o que representa 95% da nossa capacidade. 95%, Os não Covid também aumentaram, de 26 para 27, totalizando 87% da nossa capacidade no Hospital Conceição. O Hospital Cristo Redentor também está com a sua UTI praticamente lotada. Então, a situação de vagas de leitos nos preocupa bastante. E essa tendência a crescer nós estamos observando nos últimos 15, 20 dias. A ideia é que, em breve, estaremos sem condições de receber pacientes e seguir neste fluxo de aumento. Em relação aos medicamentos, o hospital está tranquilo. Nós temos... Os nossos estoques estão dando conta das nossas demandas e a gente faz um monitoramento diário e até o momento não tivemos um problema maior. E com relação ao corpo clínico, doutor, a gente sabe que tem muitos médicos e profissionais, né, ligados aí da linha de frente que estão se dedicando há bastante tempo, muitos contaminados. Como é que está a situação pessoal assim, dos médicos e os que estão na linha de frente? Muito desgaste, muito desgaste. A gente tem acompanhado o esforço que as nossas equipes estão fazendo, os nossos médicos têm se empenhado, principalmente da UTI, de uma forma sobre-humana. Nós estamos, assim, aguardando que isso diminua um pouco a pressão para a gente poder contar com os nossos médicos atuando continuadamente. Nós estamos fazendo reforços na nossa UTI. A UTI do Conceição recebeu reforços do Hospital Cristo Redentor, está recebendo reforços do Hospital Fêmea para ajudar a equipe para se manter ativa e respondendo adequadamente. Bom, para quem está chegando agora, meio-dia 16, eu converso com o diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição, Dr. Francisco Zancan Paz, e nos passa números bastante preocupantes, onde chegamos aí uma capacidade bastante alta, né, de utilização das nossas UTIs, o que é muito preocupante. Antes de eu seguir conversando com o senhor, o colega Glauco Paza tem uma pergunta para o senhor. Glauco. Doutor, boa tarde. Eu confesso que fui surpreendido há poucos dias com a notícia de que existe diferença entre leito de UTI para Covid e os outros leitos de UTI.
Qual seria basicamente essa diferença? E esses números que o senhor passou agora, esses índices, dizem respeito a exclusivamente Covid? Os números que eu passei dizem respeito à Covid, aqueles que mostram 95% de ocupação, e os não Covid, 87%. Qual é a diferença? A diferença é que a gente precisa manter separados os pacientes não Covid daqueles Covid, porque o hospital continua funcionando, o hospital continua utilizando leitos de UTI para pacientes oncológicos, para pós-operatórios, para situações outras da área clínica que não devem entrar em contato com os pacientes portadores de Covid, porque a possibilidade de infecção é muito grande. Então, a gente organizou leitos não Covid, que são os leitos de uma UTI normal, e os leitos Covid são leitos separados, isolados, com uma equipe e com uma paramentação apropriada para trabalhar com pacientes Covid, e, de uma certa forma, os fluxos não se cruzam. Mas o equipamento é o mesmo? Não, o equipamento é basicamente o mesmo, respirador? Mas não se misturam, né? Não se misturam porque nós não podemos permitir a infecção cruzada, né, com os outros pacientes. Esses leitos Covid, doutor, cuja ocupação é de 95%, todos eles têm o respirador? Todos. Uhum. Doutor... Aliás, todos os nossos leitos de UTI têm respirador. Né? Então, nós estamos com um parque de respiradores bem organizado, aproximadamente 150 respiradores nos 4 hospitais do grupo, que nos permite uma tranquilidade quanto a isso. O senhor falou 95% dos leitos COVID ocupados. Quantos leitos agora estão sobrando, então? Esses 5% representam quantos leitos? 2 leitos. 2 leitos. Doutor, se chegar na capacidade de 100% e... Nós não podemos receber. E aí vai fazer o quê? Aí tem que ir para outro hospital. E... Nós não temos como recebê-los. E nós estamos, assim, monitorando dia a dia, porque entendemos que a gente vai conseguir passar com estas reservas, né? com estes números. Os hospitais de Porto Alegre estão aumentando o número de leitos, o Clínicas, a Santa Casa e o Vila Nova estão oferecendo um número um pouco maior de leitos, o que até o momento está dando para atender todo mundo. Quando chegar na capacidade máxima, doutor, o que vai fazer a direção do hospital? Vai divulgar que as pessoas não procurem o Grupo Hospitalar Conceição ou deve procurar para que seja feito o encaminhamento? Como é que é? Na realidade, nós somos um hospital de referência e nós recebemos os pacientes espontaneamente, que é muito pouco, mas a maioria deles vem encaminhado pelo sistema de regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a Secretaria Municipal acompanha essas informações e ela sabe para qual hospital ela pode encaminhar o paciente. Como isso é uma coisa dinâmica, né, eventualmente está lotado, daqui a uma hora pode ter uma alta e já sobra um leito, há um número de horas necessários para a desinfecção e o leito já passa a ser utilizado de novo. Quando a gente sabe, doutor, que novos leitos estão, né, sendo abertos, por um lado dá uma tranquilidade, mas por outro aumenta a nossa responsabilidade, ou seja, a responsabilidade de cada um com aquele cuidado básico, que é o que a gente, nesse momento, inclusive o governador publicou um depoimento ontem muito preocupado com a situação aqui no estado. Então, eu queria que o senhor aproveitasse e conversasse com o nosso telespectador, falar da importância que cada um que escutar isto agora passe para outros também dessa necessidade do cuidado, né, coletivo, individual. Certamente. É importante salientar que não é o leito físico que resolve o problema. Nós precisamos de equipes. E o nosso número de profissionais disponíveis no Rio Grande do Sul é limitado. Nós não conseguimos contratar mais médicos que saibam trabalhar dentro de uma UTI. São os médicos intensivistas. Todos os hospitais estão procurando no mercado, porque cada leito que abre exige a presença de pelo menos um intensivista para fazer a organização. Então é muito importante que a população tenha presente
que o nosso limite está sendo atingido. E é muito importante que a gente seja ajudado a evitar que aumente o número de pacientes. Isso deve ser feito com as medidas de prevenção. Todas as medidas que estão sendo anunciadas pelas autoridades públicas devem ser seguidas, para que a gente não tenha um aumento desenfreado do número de casos. Se isto acontecer, nós vamos entrar numa situação de calamidade, de colapso, certo? Doutor, para a gente encerrar, se estuda a possibilidade de trazer médicos de fora, de outros estados, para dar um apoio aqui, se for necessário? Até o momento, isso não foi cogitado, né? Porque as dificuldades que nós temos aqui, os outros estados têm igualmente. Nós, inclusive, fomos mobilizados há um mês atrás para conseguir médicos para irem atender no Amapá. E, no fim, essa iniciativa não teve seguimento. Os médicos foram, acho que de Brasília ou de São Paulo, mas não há a disponibilidade. Isso que a população tem que entender. Vai chegar um momento em que nós vamos ter que fazer escolhas. E essas escolhas são muito difíceis. Eu imagino. Então, isso que o senhor fala é muito sério, né? Aquilo que a gente viu acontecendo, principalmente na Itália, que todos nós acompanhamos e que jamais imaginávamos que pudéssemos viver algo parecido. Se a população não fizer a sua parte, não se der conta, é um caminho óbvio, infelizmente. Bom, doutor, tem um concurso que me parece que em fase de conclusão, eu não sei se essa seleção já vai ser possível desses profissionais serem utilizados de imediato, até porque exige um treinamento, né? Sim, nós fizemos um concurso em maio para médicos intensivistas, dos quais houve 7 aprovados. Dos 7 aprovados, 2 ainda são residentes, não podem ser contratados. Os 5 restantes nós estamos contratando. E já temos destino para eles e certamente eles vão precisar se adaptar ao ritmo de uma UTI numa situação dessas, né? Mas são 5 que nós estamos juntando a nossa equipe. Muito bem, eu agradeço muito ao senhor, o diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição, doutor Francisco Zancan Paz, muito obrigado pela entrevista e desejamos força e que a gente consiga passar por essa etapa aí de maneira positiva. Muito obrigado, é muito importante que a gente tenha firmeza nas nossas atitudes de prevenção para evitar um mal maior. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado, doutor. Muito bem, gente, atenção, olha só essa história aqui que eu tenho para contar para vocês. Um crime de pai para filho, crime em família. Aquela velha história, né? Tal pai, tal filho. Ou então, assim, a fruta não cai longe do pé. Infelizmente, neste caso, aconteceu exatamente isso. Um jovem, 19 anos. Ele é alvo de uma operação da Polícia Civil, operação de hoje, dessa sexta-feira. Agora, preste atenção na história de vida dele. Ele viu a mãe, ela quase que foi morta, amando do pai após o fim de uma relação. Ele viu a tia, ele viu a irmã sendo feridas com revólver. Esse é o ambiente de dentro de casa. Pois agora, com esta idade, de dentro da penitenciária do Jacuí, ele comanda um grupo criminoso. O colega Guilherme Roquete tem ao vivo outros detalhes, né, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Esse grupo atua na região da Vila Tamanca, zona leste de Porto Alegre, ali na região da Lomba do Pinheiro. Foram 4 mandados cumpridos, mas foram 3 presos. Uma pessoa ainda está foragida nessa operação de hoje. Entre essas pessoas que foram presas, André, uma delas é uma mulher que seria a mãe desse jovem de 19 anos, que também é envolvida com o tráfico e que seria aí um dos pivôs de todo esse esquema. Quem está conosco é a delegada do DENARC, do Departamento de Investigações do Narcotráfico, Caroline Jacobs, que nos explica um pouco mais sobre como era toda essa organização. Boa tarde, delegada. Então, esta mulher que restou presa, ela também atuava lá no tráfico de drogas, juntamente com o filho que está preso? Sim, boa tarde. Eles dominavam, né, os crimes na região da Vila Tamanca, principalmente o tráfico, já há muitos anos. Essa região é dominada por eles.
e, inclusive, a própria comunidade. Nada era feito, ou ninguém fazia ou deixava de fazer algo lá sem que eles permitissem ou tivessem conhecimento. E esse jovem de 19 anos, ainda adolescente, presenciou a tentativa de assassinato da mãe dele. Sim, segundo o inquérito da época apurou, sim, ele estava na casa e presenciou toda a tentativa, uma chacina, né, onde a irmã dela restou morta, a tia do rapaz, uma irmã ferida, perdeu a visão de um olho, e a mãe tomou vários tiros no corpo, levou vários tiros. Foi André, nessa... tem alguma pergunta no estúdio para a delegada? Tenho sim. Só o que a delegada falou, quer dizer, ele tinha, me parece que 8 anos nessa época, né? 8, 9 anos, era uma criança. E aí ele viu a mãe levando tiro, a tia e a irmã. Inclusive a irmã está com problema nos olhos até hoje. Mas foi nessa época, doutora, que ele pediu para a polícia que o pai fosse preso. Segundo o delegado que investigou o caso, nessa época ele chegou para o delegado e pediu, por favor, né, prende o meu pai. Ele já estava preso, né, mas a criança disse, prende o meu pai, porque ele foi responsável. E qual a influência, delegada, desse pai no comportamento do filho? Ele induziu o filho a se tornar um matador? Porque esse jovem também tem homicídios, né, entre os seus antecedentes. Sim, conforme a gente apurou ao longo da investigação, a mãe comenta, né, que isso ele teria herdado do pai. E é interessante a gente lembrar, André, também o seguinte, que este jovem, ele está preso por porte de arma após um assalto que aconteceu no ano passado a uma joalheria lá na cidade de Rondinha, no norte, numa relojoaria, né? Na cidade de Rondinha, no norte do estado. Nós temos as imagens aí, podemos acompanhar. Esses assaltantes, eles renderam funcionários da loja, esse assalto que aconteceu no dia 2 de março de 2019, e essa loja fica bem no centro lá da cidade. Pelas imagens, a gente pode ver, então, 2 homens, rendendo as vítimas e roubando vários objetos da loja. Um deles usa inclusive uma mochila para colocar tudo que foi roubado, né? Esse grupo ele fugiu em direção a Sarandi e depois esse jovem restou lá então escondido e acabou preso pela polícia por porte ilegal de arma. Delegada, e desde então ele permanece na penitenciária estadual do Jacuí comandando todo o esquema. Sim, ele passou por outros presídios, mas atualmente ele se encontra em Charqueadas, na PEG, de onde, através, com o uso de telefone celular, ele comanda todo o tráfico, outros crimes que acontecem na região ali da Vila Tamanca. Mais alguma pergunta, André? Sim, eu tenho sim. Agora só deixa eu chamar a atenção aqui, porque é 12h30, nós estamos conversando com a delegada sobre o caso desse jovem que vocês veem na tela, de 19 anos, e com 19 anos uma extensa ficha, e mais que isso, de dentro da cela ele comandava crimes, ou ainda comanda, delegada, isso que eu queria atualizar. Então essa operação que ela foi feita hoje de manhã, qual foi o principal objetivo dela? Porque pelas informações que a gente tem, ele herdou também do pai o comando de drogas numa região aqui de Porto Alegre e fazia isso junto com a mãe dele. A operação hoje, qual foi o foco principal? Qual é o objetivo? O objetivo é que a gente possa coibir esse tráfico e o domínio dessas pessoas na comunidade da Vila Tamanca. Esse grupo, delegado, ele também tem atrito com outros e está envolvido em disputas com homicídios, com que tipo de outras situações que gera esse atrito dos grupos rivais? Sim, eles disputam espaço na região, né, com outros grupos rivais e contrários que fazem divisa com a região da Vila Tamanca. Então, historicamente, ali existe confrontos e uma disputa pelo território. Delegada, pela sua percepção, a partir desse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, de restrição de circulação, a senhora acredita que essas quadrilhas elas podem talvez se fortalecer nessas comunidades? Qual é a sua percepção? Eu acredito que elas, como elas sempre tiveram, elas dominam certas regiões, determinadas comunidades, à base da coação e do medo. Então, é só uma continuidade. E essa ação que a gente realizou hoje como resultado de toda uma investigação de 1 ano e meio é justamente para que a gente possa devolver para a comunidade uma liberdade. Essa comunidade lá da Vila Tamanca já tem histórico? Qual que é a situação deles lá na região da Zona Leste? Há anos essa família
domina o tráfico ali. E assim como domina o tráfico, domina todo o funcionamento da comunidade, né? Permitindo ou não permitindo ações, resolvendo os problemas da comunidade, a fim de que a polícia não seja chamada para resolver os problemas e não adentre na comunidade e possa atrapalhar os negócios deles. Mais alguma pergunta, André? A minha última pergunta, como é que a polícia agora inibe? Porque a partir do momento em que boa parte, né, dessa quadrilha foi presa, mas geralmente eles deixam sucessores. Como que a polícia atua para que não se dê sequência a esse trabalho nessa vila? A nossa investigação ela ainda não terminou. Tá. Ela continua até atuando como uma espécie de rescaldo para monitorar o que vai acontecer daqui para frente na região em matéria de crime, se realmente vai estancar ou se vai existir alguma outra ação por parte deles. Tá certo. Perfeito. Delegada Caroline Jacobs, delegada do DENARC, muito obrigado então pela sua participação aqui no SBT Rio Grande. Voltamos aí para o estúdio contigo, André. Ok, obrigado, delegada. Muito bem, atenção, agora o nosso assunto é auxílio emergencial. Para esclarecer as principais dúvidas, eu converso agora com o Superintendente Nacional de Varejo da Caixa Econômica Federal, senhor Gilberto Onofre da Luz. Olá, boa tarde, o senhor me escuta bem? Oi, boa tarde. Eu estou sem o retorno de áudio aqui, se... A gente vai ajustar em seguida, não sei se o senhor está me escutando agora? Me escuta agora? Só um minutinho, por favor, desculpa. A gente está fazendo um ajuste, né, desde os tempos de pandemia, com as nossas entrevistas todas pelas redes sociais. É normal a gente enfrentar alguns problemas que são, pelo menos, são passageiros. Agora o senhor me escuta bem? Eu estava com o retorno de áudio aqui, estou sem o retorno de áudio. Talvez eu tenha um delay aqui da sua pergunta aí. Tá bom. Então eu quero perguntar para o senhor, ontem nós tivemos o último dia, né, para a solicitação do auxílio emergencial. O que a Caixa já programa daqui para frente com relação aos próximos pagamentos? Inclusive, agora a gente tem mais um pagamento sendo feito, né? Bom dia a todos, aí, bom dia, André. Nós temos, nesse momento, são 3 pagamentos, né? Nós temos um calendário que é o auxílio emergencial, o calendário do saque emergencial do FGTS, e agora nós começamos o pagamento do abono do PIS. Então, 3 calendários, é interessante até esclarecer para todo trabalhador, todos os cidadãos aí, esses calendários, né, que eles acabam se cruzando, se encontrando. E a gente tem tomado todos os cuidados também para que nesse momento aí, respeitando todos esses calendários, para evitar aglomerações. E, né, graças a Deus a gente tem conseguido ter êxito, né, nesse trabalho. Como você falou, ontem finalizou o cadastramento via app, via site para o auxílio emergencial, né? Todos esses cadastros já estão sendo enviados para a DataPrev, para validação, né? E assim que a DataPrev fizer toda a validação, a gente também entra no calendário de pagamentos também dessas pessoas que se cadastraram agora nesse último lote. Glauco Paza. Superintendente, boa tarde. Muita expectativa tinha a população, aqueles candidatos a benefício, sobre se seria estendido ou não, né, o auxílio emergencial. O governo acenou que sim, pelo menos 2 meses. Você já tem alguma sinalização em relação a calendário? Não, a gente está aguardando também esse calendário, a definição de calendário, né, das próximas parcelas, e a gente vem aguardando para poder fechar, né, definitivamente esse calendário. Aí nos próximos, a gente acredita que para a próxima semana já tem uma definição disso também. Seriam 2 pagamentos ou mais que 2? Nem isso? A notícia que vocês têm é a mesma que a gente tem, né? A princípio seriam 2 pagamentos. Superintendente, a respeito do saque emergencial, é importante a gente lembrar também, né, e diferenciar isso, mas é um pagamento que já entrou num cronograma e também começa a ser feito a partir de agora. Algumas pessoas estão com dificuldade, mesmo as que nasceram em janeiro, desse dinheiro estar na conta. Isso pode estar acontecendo algum atraso? Não, com relação a todos que já foram selecionados, não existe nenhum atraso desses créditos em conta, tá? Começou dia 27 o calendário de pagamento
né, 27 de junho, hoje é dia 3 de julho, estão sendo creditados os nascidos de setembro e outubro, né? Então a gente teve dia 27, janeiro e fevereiro, crédito na conta, né, de poupança digital. Dia 30 de junho, os nascidos em março e abril, dia 1º foi maio e junho, e dia 2 de julho e agosto. E hoje está sendo creditado de setembro e outubro. É importante a gente lembrar o seguinte, o primeiro lote, que foi aqueles que receberam a primeira parcela até o final de abril, né, estão recebendo agora a terceira parcela. Tá? O lote 2, né, que é a segunda parcela do lote 2, agora está recebendo, né, que o lote 2 é aqueles que receberam até o final de maio a primeira parcela, estão recebendo a segunda parcela agora. E também tem né, as pessoas que estão recebendo a primeira parcela, né, este mês também. Então, o que nós tivemos aí do lote 4, né, que recebeu já no calendário durante o mês de início de junho, tá? Receber a primeira parcela, que provavelmente vai ter um calendário posterior para essas pessoas também. Sim, mas não, o que eu me refiro é o saque emergencial, né? Não ao auxílio emergencial, aquele o saque do fundo de garantia que vai... Saque emergencial do fundo de garantia. Isso. Certo. Esse tem um calendário que ele começou agora dia 29, que são os de janeiro, para crédito em conta, e esse crédito em conta, nós estamos falando da conta de poupança social, né? A conta digital. Que vai ser criada para todos, essa digital, né? Isso, o saque emergencial do FGTS, ele não vai ser crédito em conta, assim como é o PIS, né? O PIS nós tivemos agora, nos últimos dias, tá? Nós tivemos agora o PIS, o crédito em conta no dia 30, para 4,5 milhões, não, 5,9 milhões de brasileiros que tinham conta na Caixa, foi acreditado agora dia 30. Certo. Tá? Para a questão do Fundo de Garantia, as pessoas começaram a receber na conta de poupanças digital, tá? A partir do dia 29. Então, dia 29, os nascidos em janeiro na poupança digital. Então, esses trabalhadores, eles têm que baixar o aplicativo Caixa Tem, né? Fazer o seu cadastramento no aplicativo Caixa Tem e, a partir dali, né, fazer a movimentação através do aplicativo. Que, nesse momento, tá, ele está liberado simplesmente para fazer, não é simplesmente, né, para fazer pagamentos, né, de boletos, água, luz, telefone, geração do cartão de débito virtual, né, para compras em sites, e também o QR Code, né, que é para compras através das maquininhas em todo o comércio. Então, isso aí, né, os nascidos em janeiro só vai ser liberado para saque e transferência, saque no autoatendimento e transferência, né, a partir do dia 25/7. E assim sucessivamente, aqui vai ter o de fevereiro, por exemplo, vai ter o crédito em conta no dia 6, segunda-feira. Bom, ali no site da Caixa tem todo o calendário, né? O Glauco tem mais uma pergunta para o senhor. Superintendente, nessa época de pandemia, a gente está tendo que se adaptar a essa vida digital. Muitas pessoas com dificuldade André, de acessar... Desculpa, assim, eu sei que a gente está ao vivo, mas eu ia pedir para a sua produção fazer a ligação novamente para um outro equipamento aqui, para outro celular, que eu não estou conseguindo ouvir a pergunta. Tá bem. Tá ótimo, a gente vai fazer isso, Glauco. A gente vê que tem muitas pessoas, né, com dificuldade ainda, e é isso que eu quero perguntar, mas por causa dos problemas técnicos aí a gente não conseguiu. É justamente isso que a gente estava falando, né? Exatamente. Porque a pandemia nos afetou, né? A tecnologia não, que a gente tem e o ciclone que a gente teve até hoje com dificuldade, muita gente enfrentando problema na comunicação. Não, André, e nossos colegas de rádio com programa ao vivo, de repente corta. E a pergunta que eu tenho é justamente sobre a dificuldade com o aplicativo, que é o principal instrumento de ligação do beneficiário com o programa, né? Olha só, ô Glauco, deixa eu aproveitar que a gente está, enquanto a gente está refazendo a ligação, olha só, recebo uma mensagem aqui, ó, para ti, ó, aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Cobrança? Não. Te parabenizando, né? Teu aniversário. Poxa, muito obrigado. O Clayton Ponte, lá de São Leopoldo, dizendo que a torcida anilada, que é o do Novo Hamburgo, em peso te assistindo e te mandando um quebra-costela, um abraço de feliz aniversário por esses... Muito obrigado. Viu Realmente só? é do fundo do coração. Olha, não é todo dia que a gente completa 40 anos, né?
Verdade. Então, eu agradeço realmente O pior, do fundo do coração. o pior é quase completar 40 ou completar 40 e ficar mentiroso. Mas tudo bem, vamos lá. Olha só, a gente volta a conversar então com o Superintendente Nacional de Varejo da Caixa Federal, Gilberto Onofre da Luz. Agora o senhor me escuta bem. Agora sim, agora a gente está melhor conectado. Tá outro nível. Assim, ó, eu estava aqui agoniado, porque eu não estava conseguindo me comunicar, isso é complicado. Mas faz parte. A gente vai se adaptando, mas está perfeito. O Glauco vai refazer a pergunta. Eu aproveito essa carona para lhe perguntar quem não está conseguindo se conectar com o aplicativo. Tem bastante gente reclamando de algumas dificuldades. O senhor relatou alguma instabilidade? E qual é a recomendação nesse caso? É tentar atualizar o aplicativo, buscar ajuda pelo 111? Assim, com relação ao aplicativo, o que nós temos nesse momento? Nós tínhamos em torno de 60 e poucos milhões de pessoas já conectadas pelo aplicativo. Nesse momento, com a entrada do Fundo de Garantia, né, nós vamos ter mais 60 milhões de trabalhadores se conectando ao aplicativo. Então, assim, a gente não tem instabilidade. O que tem agora é um grande volume de acesso ao aplicativo. Tá? Ele continua né, com instabilidade. E esse grande número de acesso realmente é que está atrasando um pouquinho mais a validação. Então, esses clientes, né, que estão entrando no aplicativo agora, eles estão tendo um pouquinho mais de dificuldade exatamente por isso. Mas a tendência, o que acontece? Nesse momento, os nascidos em janeiro estão entrando, mas os nascidos em fevereiro, março, abril, todo mundo está entrando no aplicativo, todo mundo está baixando o aplicativo. Então, a gente está passando aí, a gente já tinha um download desse aplicativo de 140 milhões. Nossa. Né, de downloads. Agora, a tendência é aumentar essa quantidade de downloads, né, e a quantidade de acesso. Então, assim, é um trabalho, assim, muito grande para manter ele realmente em funcionamento. Então, ele não está com dificuldade de acesso, ele está um pouco mais, digamos assim, a fila de espera está um pouquinho maior nesse momento. Aqui, ó, mas a tendência nos próximos dias é melhorar essa fila. A Diana Gonçalves mandou para a gente há pouquinho. Ó, será que tem como falar do auxílio emergencial porque não estamos conseguindo pagar boletos pelo aplicativo Caixa Tem? Essa questão do boleto ela é temporária, tá? Provavelmente agora na parte da manhã, ainda no início da tarde, agora deve regularizar, tá? A gente já está sabendo dessa informação de pagamento de boletos. Não foi o problema não é o Caixa Tem, sim, né, o sistema de pagamento de boletos que já foi regularizado e deve estar disponível em seguida, tá? Durante a parte da tarde se deve estar resolvido. Tá. Outra pergunta que eu tenho para o senhor, muitas pessoas dizendo que ainda está em análise. Neste caso, né, por exemplo, quem ainda não recebeu, que seja a primeira parcela, o que o senhor orienta a fazer? Que procure a defensoria ou tente na próprio aplicativo da Caixa, o que fazer nessa hora? Nós temos aí, na realidade, são 3 caminhos, né? Nós temos o 111, né? O 111, nós temos tá. o 111, que é o da canal, Caixa, né? Canal da Caixa. Tá? Nós temos aí também o 121, que é do Ministério da Cidadania. E nós temos também, a partir do app mesmo, tá? Ele pode fazer acompanhamento. Além, né, que você já falou agora, a Defensoria Pública tem sido uma grande parceira nesse momento, né? Todas aquelas pessoas, por algum motivo ou outra, não estão conseguindo, né, fazer a sua habilitação, né, por algum motivo, e eles conseguir comprovar, né, e a Defensoria tem sido um grande trabalho nesse sentido de auxiliar para que as pessoas comprovem realmente a condição dela, né, porque que o cadastro não foi aprovado, né, ela já recorreu e não conseguiu aprovação, né, e aí para verificar de fato a condição dela de se habilitar, a Defensoria Pública elas têm auxiliado, né, e tem sido o canal, né, o último canal, digamos, né, para que isso fosse encaminhado, e a Defensoria Pública está encaminhando isso ao Ministério da Cidadania, que vai fazer a validação final junto com eles. Muito bem, eu quero agradecer ao senhor, Superintendente Nacional de Varejo da Caixa Econômica Federal, Gilberto Onofre da Luz, muito obrigado, uma boa tarde para o senhor, tá bom? Boa tarde, aí desculpa aí a nossa... Não, tranquilo. Imagina. Mas a gente se coloca à disposição. Importante, né, lembrar que são 3 calendários e todos os trabalhadores
né, ficarem bem atentos no site da Caixa. Isso é importante. Aplicativo. O site da Caixa tem tudo ali muito bem didático ali. Isso. Muito bom. Com relação ao Fundo de Garantia, o app Caixa Trabalhador tem todas as informações ali, inclusive o calendário no app Caixa Trabalhador. Para essas informações do calendário do Fundo de Garantia, do PIS, né, que é o abono que se iniciou agora. Dia 16, na realidade, começa o calendário para quem não recebeu o crédito por conta do PIS. Tá joia? Tá certo. Estamos acompanhando. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Meio-dia e 47 minutos. Cadê o Glauco Paz? Ô, Glauco, cheio de mensagem de aniversário para ti. E, inclusive, tem uma, já que tu adora o gafanhoto, aqui diz assim, ó. Olha só. Aqui em Itabaí, o Afonso Maria do Carmo manda. Aqui em Itabaí, frio de espantar gafanhoto. Pessoal, quem quiser mandar presente, pode mandar. Viu? Cadê aquela fotinho do gafanhoto, hein? Cadê aquela fotinho? Olha, mas tu quer um presente bacana? Não, gafanhoto. Não, mas olha só, tem uma mensagem aqui que é um presente, viu? Olha só. O Josias Ferreira, um abraço a todos, em especial Glauco, André, vocês me fizeram gostar mais de jornal pela forma como vocês se comunicam, como a forma como apresentam. Quer um presente melhor que esse? Tem presente no melhor dia que do teu 70 anos, do teu aniversário? Poxa, não faz assim comigo. Não faz assim. Tá, vamos ver mais mensagens aí que estão chegando pra gente André, do o que frio. interessa é a idade mental, meus 10 anos. Exatamente. Eterna criança, coisa boa, né? Olha só, a Clarice Santos, bom dia. Só assim para aguentar esse frio. É o fogão a lenha, um chimarrão. Olha só, Soledade, onde a gente falou há pouco com a Estael, quase 5 graus abaixo de zero. Tá ali os Campos Branquinhos, né? A Joyce Souza, lá de Soledade. Gente, obrigado pela audiência também. A gente é assistida em todo o Rio Grande do Sul. Que alegria. Cachoeira do Sul, às 8 da manhã, 2 graus, muito frio. Congelou que ele não conseguiu nem mandar a foto. A Fábia Bittencourt. Meu Deus. Beijo, Fábia. Obrigado pela participação. Eu notei no cabelo um pouco, André, que estava realmente a geada, estava forte hoje de manhã. No teu cabelo, E no teu barba também, né? Muito bom. Vamos lá para a região central com a Bruna Tasqueto para saber se ela já congelou ou não, hein, Bruna? Boa tarde. Oi, André. Oi, boa Bruna. Tarde. André, posso te dizer que agora até que não tá tão frio por aqui. Tá. Vem com esse papo aí. Tá com 6 graus agora e tá dizendo que não tá frio. O meu celular marcou 12 graus agora, mas é que aqui tá a gente tá no sol aqui também, né, André? Bem no centro de Santa Maria. Um dia maravilhoso, solzinho esquentando. Muita gente também sentada ali atrás de mim, aproveitando o sol para se aquecer. Mas a sexta-feira, com certeza, foi mais fria sim, André. A mínima aqui foi de 0,2 grau. 0 grau também marcou no termômetro de rua, lá de Silveira Martins, na 4ª colônia de imigração italiana, pertinho daqui, né? Por lá, os campos amanheceram cobertos de geada. Campo de futebol amanheceu também branquinho. Os carros, muito gelo também amanheceram praticamente congelados, né, André? A gente também com esse frio aí, né? Tem imagens lá de Júlio de Castilhos, a gente tá vendo aqui aí na tudo região. Branco. Isso lá no Jardim das Esculturas, no interior, na localidade de São João dos Melos. A Giselda mandou pra gente os vídeos do gramado congelado e nos contou que por lá fez -1 grau, André. Nossa. Muito frio, então. Só com muito casaco, muita manta mesmo, para se proteger desse frio todo. E eu quero até confessar que a gente às vezes reclama dessa máscara, né, que incomoda, mas além de proteger contra o coronavírus, protege do frio também, André. É verdade. Bruna, obrigado por ter participado com a gente direto da região central do estado. Oi. Quero aproveitar para mandar parabéns pro Glauco. Viu, Glauco? Muito obrigado. O povo te ama. Eu tenho muitos parentes de Santa Maria. Diz pro pessoal mandar o presente, tá? Olha, e acho que lá em Jaguari amanheceu bem frio também, Glauco. Jaguari também. Grande abraço. Obrigado. Olha só. Vamos dar uma olhadinha como é que tá no centro de Porto Alegre. Já congelou o Guilherme Roquete. E pelo menos ele tá sem óculos hoje, não tá ficando embaçado o óculos dele, né? Pois é, André, hoje eu resolvi fazer as entradas ao vivo sem óculos, mas antes um parabéns pro Glauco, porque é um orgulho, eu que tenho 30 anos e desde pequeno eu já via ele na televisão. Eu também. Então é uma satisfação poder trabalhar com ele. Isso não mas enfim, eu desviei
Eu desviei um pouquinho do centro, André, e vim aqui para a região do Largo Navegantes. Aqui a Igreja Navegantes atrás de mim. Um local hoje privilegiado porque não tem vento e a sensação de 11 graus agora é bastante agradável, perto do que a gente encontrou de manhã no centro aqui da capital. Mesmo sem vento, estava bastante frio, muita gente caminhando na rua com mão no bolso, com touca, com um casaco bastante pesado, né? E não tinha como ser diferente. Só o cafezinho hoje para poder, né, suportar toda essa situação. A temperatura mínima aqui em Porto Alegre foi de 4,6 graus positivos. E isso, né, bastante frio para quem teve que começar o dia cedo. E causa ainda um transtorno maior para quem ainda está sofrendo, né, com as consequências do temporal do ciclone que a gente enfrentou nesta semana, na madrugada de terça para quarta-feira, pois ainda tem gente aqui em Porto Alegre sofrendo muito com isso, e é o caso da família que nós visitamos no bairro Medianeira, André, que teve a casa destruída pela árvore da frente que tombou sobre a residência e eles estão agora praticamente sem ter onde morar. Vamos assistir a reportagem. Márcio não consegue esquecer o que passou com a esposa e os 2 filhos na madrugada de quarta-feira. Deu um estrondo, né, muito forte, e eu vi aquele barulho. Como eu não tenho sono pesado, eu simplesmente me atirei por cima do meu filho e esperei vir a pancada, né? Só pelo que restou do tronco, já dá pra gente ter uma ideia do tamanho da árvore. Vizinhos contam que tinha mais de 20 metros de altura e 100 anos. Era por volta de 3 horas da madrugada quando uma rajada de vento forte jogou ela sobre a casa. A árvore destruiu o telhado exatamente sobre o quarto onde a família dormia. Só deu tempo do marido de Helena se jogar sobre os filhos. Foi terrível, com criança debaixo de chuva, tudo caindo por cima, roupa, material escolar, tudo molhou. Porque na hora que eu achava, a árvore não estava chovendo, mas depois que ela caiu, desceu água. Meu medo é que a qualquer momento, que nem domingo, pode chover e eu vou ficar na rua com as crianças. Há 3 dias a família tenta limpar a casa e avaliar o estrago. Restaram só a geladeira e a TV da sala. Armários do quarto, camas, roupas e cobertas molharam e estragaram. Quase tudo que a família tinha se perdeu. Estou pedindo, né, se alguém puder me ajudar com telha, com madeira, eu sou grata. Não precisa ser nova, pode ser usada, não tem problema. O que importa é eu conseguir arrumar meu telhado para botar meus filhos para dentro. Como a família não tem parentes aqui, contam com a ajuda dos amigos para reconstruir a casa. Avaliar aí como é que tá, para ver se dá para dar uma consertada no telhado, pelo menos para uns tempos, né? Mas está bastante comprometido, mas eu acho que dá. Eu acho que dá. A gente vai recuperar as telhas que tem. A CE e o DEMAI foram acionados, mas até agora não apareceram. 2 técnicos da Defesa Civil estiveram na rua, mas não falaram com a família. Casas vizinhas também estão sem luz. Nós estamos com problemas sérios. Temos pessoas de idade, né, precisando de nebulização. Na primeira casa, aqui ali no Esquio. Segundo, a minha mãe, que tem Alzheimer. E a terceira casa, uma senhora que tem lúpus no pulmão, também precisa de nebulização, né? E outros aparelhos que necessitam da energia elétrica, né? Então, precisamos com urgente que seja restabelecida. E a preocupação, né, Estael, é que a gente tem previsão de chuva para a semana que vem. Esse pessoal que está com telhado quebrado aí pode enfrentar dificuldade de novo. Não só em Porto Alegre, né? É muito triste essas imagens, a gente fica comovido, a gente sabe que o vento foi forte mesmo, foi destrutivo. E a perspectiva é de voltar a chover já no domingo, talvez sábado à noite já em algumas regiões do estado. Chuva no domingo que não deve ser tão forte, mas a grande preocupação é entre a terça e a quarta-feira. O novo ciclone vai se formar e vai trazer não só a chuva, mas também vento forte na semana que vem. E o quadro é de alerta porque nós já temos o nível dos rios altos e vai voltar a chover forte na metade norte do estado. E segunda-feira a gente atualiza direitinho. Bom, a gente vai antes do Partiu Cultura. Tchau, Glauco. Tchau, Estael Cias, que na segunda-feira nos atualiza. Feliz aniversário mais uma vez, Glauco. Muito obrigado. Dezenas de mensagens para ti. Transmito um abraço muito grande aí de todos os nossos telespectadores. E hoje, sexta-feira, a gente encerra o SBT Rio Grande com o Partiu Cultura.
Partiu Cultura de hoje é com um cara que faz muito parte da cultura gaúcha contemporânea. Um cantor, compositor. Eu tô falando de Duca Lendecker. Duca, obrigado por nos atender. Que satisfação falar contigo, te receber aqui, cara. Pô, prazer é todo meu. Prazer tá aí podendo falar um pouco de música, de alto astral, né? De arte. Pois é. A proposta do quadro é essa, alto astral, quebrar um pouco dessa nossa rotina pesada na pandemia. Eu te pergunto, como é que está sendo a tua rotina na pandemia, na quarentena? O que tu está fazendo? Onde é que tu tá? Pô, cara, eu sou um cara muito privilegiado. Eu sou artista, eu faço música, né? Eu desde sempre só fiz música e consegui me manter fazendo isso. E a música, ela é terapêutica sempre, né? A gente sempre tá ali se tratando com essa energia boa que a música tem. Claro. Então eu fiz um EP, lancei um EP que chama Próximo Céu durante a quarentena, lancei o videoclipe, fizemos tudo em casa, aqui caseiro mesmo, com o pessoal da família virando equipe. Sobre nós, estrela. Como é que é essa relação de ver coisas que tu fez há muito tempo atrás, num contexto totalmente diferente, sendo citadas agora nesse contexto louco da gente? Pô, cara, é muito bom, né? O compositor, né? Ao meu lado, o compositor fica muito feliz, né? E agradecido que de alguma forma a música deixa de ser minha e passa a ser das pessoas, né? Claro. Isso tem acontecido muito com o Dia Especial, né? Depois da Curva é um exemplo também. Porque eu acho que são músicas que falam de uma coisa essencial do ser humano, né? Que é a importância da solidariedade, da esperança, né? E, ao mesmo tempo, também constata momentos difíceis sempre, né? Deixa eu te pedir para fazer uma inconfidência. Assim, quando tu tá em casa, baixou o sol, e aí tu tá em casa com a Manuela, com as tuas crianças, o que tu faz para te distrair? Tu pega o violão, vai dedilhando alguma coisa ou não? Vamos ver um filme, vamos mudar... Cara, minha quarentena não tá dando muito pra se distrair, porque é tanta tarefa em casa pra fazer, cara. Ah, é, cara? A lista de tarefas começa pelo quê? Cara, começa por lavar a louça, limpar o chão, estender roupa, somos dois. Brincar com a Laurinha o tempo todo, full time, 24 horas de brincadeira. Papai vão brincar, papai vão brincar, papai vão brincar. Bom, e muita gente vai se divertir com o Duca Lendecker e com outros vários artistas na segunda edição do Drive-In, né? Como é que tá a tua preparação? Tô me sentindo naquele filme Carros. Ah, boa. Cara, eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que é uma alternativa muito criativa, né? Do pessoal que teve essa ideia, porque as pessoas ficam na segurança dos seus carros, né? Que o carro é uma casa que tu leva contigo ali. Uhum. E em função do frio também vai estar muito bom, porque provavelmente vai estar frio dentro do carro, não é frio. Então tu consegue ter todo o conforto e a segurança dessa coisa de ficar em casa assistindo um show. Posso te pedir o seguinte, uma mensagem em forma de letra e música. Tu deixa pra gente uma palhinha. O teu repertório é vasto e vai embalar a gente, certamente já tá ajudando a quebrar um pouco dessa rotina aqui. Vamos lá, um som então? Bora! Se alguém já te deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal.